Olá a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que esteja vendo o vídeo. Nós somos o grupo 5, composto pela Ana Elisa, Guilherme, Juliana, Letícia, Marcelo, Nicole, Pedro Paulo e Rodrigo. Hoje iremos apresentar o relatório prático do nosso processo de produção de cachaça artesanal. O nosso roteiro foi dividido em 5 etapas e começamos com a preparação e diluição do caldo. Passamos pela ativação da levedura, fizemos o acompanhamento rigoroso da fermentação, etapa que leva mais tempo durante a prática, a filtração do vinho, depois que a fermentação ocorreu, e, por fim, a destilação fracionada no alambique de cobre. Contextualizando historicamente, a cachaça surgiu no século XVI, nos engenhos coloniais, como o primeiro destilado da América Latina, ali no Nordeste, se formos falar de Brasil. Inicialmente, associada às classes desfavorecidas, ela evoluiu para um símbolo cultural de prestígio global, sendo hoje a segunda bebida mais consumida no Brasil, perdendo apenas para a cerveja, e o terceiro destilado do mundo. Essa trajetória diferenciou a cachaça artesanal da industrial. A artesanal é caracterizada pela destilação exclusiva do mosto fermentado em alambiques de cobre, sem aditivos, culminando na regulamentação legal de 2002 e 2003, que definiu o termo cachaça como denominação típica e exclusiva do Brasil, para aguardente de cana produzida no país com graduação alcoólica entre 38% e 48%. Dando início à primeira etapa, que é a preparação do caldo, realizamos a aquisição da nossa matéria-prima, fresca, conforme registrado na figura 1 do slide. Para garantir que o caldo de cana estivesse com suas propriedades ideais e açúcares preservados para o início do experimento. Os materiais e insumos utilizados para a nossa produção foram a água mineral potável, balança culinária, balde de fermentação, o caldo de cana adquirido, a levedura selecionada da cepa CA11, refratômetro para medir o grau Brix e termômetro. Para as medidas do caldo, partimos de um grau Brix inicial de 19,8. Visando a padronização, preparamos um volume total de caldo diluído de 6.195 ml, adicionando 4.415 ml do caldo de cana puro a 1.780 ml de água de diluição, alcançando a concentração ideal de substrato para o início do processo. A estratégia de fermentação escolhida foi o regime descontínuo alimentado, conhecido como fed-batch. Planejamos o processo em 6 adições sucessivas de volume exponencial, começando com 98 ml e dobrando a cada corte até atingir 3.147 ml na última adição. A lógica de cálculo adotada foi alimentar o sistema com caldo a 15 graus Brix e aguardar o consumo biológico até que o meio reduzisse para 5 graus Brix antes de efetuar a próxima adição. Aqui na figura 4, registramos o momento de verificação do grau Brix através do refratômetro óptico, garantindo o acompanhamento preciso da concentração de açúcares solúveis no meio logo no início dos ensaios. E a figura 5 nos mostra o aspecto visual do caldo de cana logo antes dos procedimentos químicos, apresentando a turbidez e a coloração características da matéria-prima in natura que servirá de substrato para a levedura. Na figura 6, documentamos a pesagem do caldo de cana na balança culinária, um procedimento fundamental para o balanço de massa e para obtermos as proporções exatas de diluição estipuladas nos cálculos. Passando para a segunda etapa, que é a ativação da levedura CA11, pesamos 6,244 gramas do micro-organismo seco ativo. Os parâmetros de hidratação adotados foram 49 ml de água potável, temperatura de 35 graus Celsius e um tempo de hidratação de 10 minutos para garantir a máxima viabilidade celular antes do contato com o mosto. Falando sobre a ativação da levedura CA11. Na figura 8, ilustramos o arranjo da nossa bancada de trabalho, onde utilizamos o suporte de um tablet com a planilha de cálculo aberta
para monitorar em tempo real as etapas de pesagem e garantir que os desvios fossem minimizados. Na figura 9, vemos a organização do ambiente de laboratório doméstico durante o preparo do inóculo, onde a gente destacou o uso da água mineral e dos recipientes higienizados para evitar contaminações decorrentes aí pelas bactérias láticas. A figura 10 exibe a levedura CA11 completamente hidratada, formando uma suspensão homogênea e cremosa. Ao lado, vemos o refratômetro pronto para acompanhar a queda do Brix, assim que essa suspensão for introduzida no primeiro volume do caldo. Dando início, então, à terceira etapa, que é a fermentação do mosto, na figura 11, mostramos a primeira adição de 98 ml do caldo diluído. Na figura 12, mostramos que o balde está hermeticamente fechado, onde ocorreu o metabolismo anaeróbico. E como a temperatura do ambiente oscilava, pela figura 13, apresentamos o nosso esquema de manutenção térmica. Envolvemos o bioreator em mantas e cobertores para conservar o calor gerado pela própria reação exotérmica da fermentação, mantendo assim a temperatura estável para a levedura. Falando sobre o controle do Brix. Neste slide, documentamos o controle cinético através do visor do refratômetro. Nas figuras 14, 15 e 16, expõem nitidamente a linha divisória azul e branca, registrando o decréscimo e a estabilização do Brix, antes de realizarmos as adições subsequentes de 197 ml, 393 ml e 787 ml, respectivamente, provando o consumo efetivo dos açúcares pelas leveduras ao longo do tempo. Comentando sobre o teste da fervura. Após o período de estabilização, no final de 12 horas, o Brix foi lido e está documentado na figura 17. Na sequência, submetemos uma amostra ao teste da fervura, cujo Brix resultante está na figura 18. Este teste nos ajuda a evaporar o álcool e quantificar o Brix residual real proveniente apenas de sólidos não fermentáveis, confirmando assim o término da atividade microbiológica. A quarta etapa, que é a filtração, nós transferimos o meio fermentado, que agora iremos chamar de vinho, para os recipientes de destilação, como observado nas figuras 19 e 20. Utilizamos um elemento filtrante de papel para reter as células de levedura decantadas e os fragmentos sólidos em suspensão. Esse isolamento é crucial para evitar que a biomassa queime durante a destilação, o que geraria compostos deletérios ao sabor e o aroma da cachaça. Chegamos à quinta e à última etapa, o processo de destilação. A figura 21 apresenta o nosso aparato experimental, um alambique de cobre clássico acoplado a um sistema de condensação. No processo de destilação, partimos do vinho fermentado e filtrado, visível na figura 22. O primeiro passo prático foi o pré-aquecimento desse vinho até atingir os 70 graus Celsius estipulados. Como mostra a figura 23, monitoramos essa fase diretamente na bancada com o auxílio de um termômetro, garantindo a homogeneidade térmica do fluido antes de alimentá-lo na caldeira do nosso alambique. Uma vez iniciada a destilação, o grupo se reuniu para realizar o trabalho analítico de bancada, registrado na figura 24. Como a leitura direta do alcômetro é altamente influenciada pela temperatura do fluido, utilizamos as tabelas termodinâmicas oficiais de correção para converter instantaneamente o teor alcoólico medido em teor real a 20 graus Celsius. Essa dinâmica analítica pode ser vista na prática na figura 25. Com o termoalcômetro flutuando no destilado dentro da proveta, fizemos a leitura do menisco e da temperatura simultaneamente, o que nos deu o controle para identificar o momento limite de interromper cada fração. O primeiro corte gerou a fração da cabeça, coletada quando o topo atingiu 25 graus Celsius. Como vemos na figura 26, isolamos o volume aproximado de 54 ml. Essa fração apresentou um teor medido de 56% e real corrigido de 54,2%, sendo totalmente segregada e descartada devido à alta concentração de compostos voláteis tóxicos, como o metanol. Na sequência, isolamos a fração nobre do processo, o coração, cuja coleta finalizada a 26 graus Celsius está documentada na figura 27.
Obtivemos um volume de aproximadamente 680 ml de destilado. O teor alcoólico medido foi de 40%, resultando em um teor real corrigido de 38,2%. Em suma, o projeto demonstrou na prática a viabilidade do regime feedback e o rigor técnico necessário nas operações unitárias de filtração e destilação para obtermos um produto final de alta qualidade. Agradecemos a atenção de todos.